Olá, hoje a gente vai falar de inovação. O Project Talks de hoje é sobre inovação no mercado automotivo com o César Cantarella da Dealer Sites. César, obrigada por ter aceitado o nosso convite de falar sobre um tema tão bacana que é a inovação, né? E a gente vai trazer para esse ecossistema do mercado automotivo que também interessa muito os brasileiros. E eu vou te apresentar meio que protocolar aqui a tua mini bio. E aí depois eu quero que você comece assim, se apresentando também de uma forma mais, né, o que você faz, o que você gosta. E a Dealer. Aí a gente já vai na sequência depois falando um pouquinho de empreendedorismo e tudo isso que você traz de ecossistema de startup, né? Então vamos abusar hoje do teu conhecimento. Gente, o César Cantarella é formado em Ciência da Computação pela PUC e especializado em Administração de Empresas pela FGV. É empreendedor, apaixonado por tecnologia e inovação, assim como nós. Conta com mais de 15 anos de atuação em corporações como Renault e HSBC. Em 2016, iniciou sua jornada empreendedora e atualmente é CEO da Dealer Sites, que é o maior player desenvolvedor de sites e plataformas digitais para o setor automotivo. Bacana, né? Nichou bem o teu negócio. Bastante. Vai ter que contar para nós por que para o mercado automotivo, mas enfim, se apresente. Então, primeiro, obrigado pelo convite também. É legal estar aqui, que nem você falou, né? Falar um pouquinho de inovação, de tecnologia, do mercado automotivo, que temas que muita gente gosta, mas a gente em particular bastante, né? Uhum. Então é isso, né? O César, casado, 2 filhos, paulista que migrei para Curitiba numa época que veio muita indústria para cá, inclusive bastante indústria automotiva na época ali dos anos 2000, bastante gente veio. Uhum. E então hoje me considero mais já curitibano, tô mais à vontade aqui do que quando eu vou para São Paulo, inclusive. Muito tempo aqui, apaixonado pela cidade também. Que legal! E é isso, eu comecei minha carreira em grandes corporações e em algum momento da minha vida eu fui entendendo que eu queria fazer uma outra coisa, fazer diferente um pouco. Eu entendi que eu ia chegar em algum nível e aquilo não ia mais me satisfazer. Era na área de tecnologia dessas empresas? Sempre tecnologia, sempre na área de tecnologia, né? Eu fui migrando um pouco mais de uma função de analista para gestão, então no final ali no HSBC eu estava à frente de uma equipe de 150 pessoas em vários países diferentes, mas eu entendi que realmente dali para frente já não fazia mais, já não me enchia tanto o que eu queria. E aí foi em 2016 que por uma soma de motivos eu resolvi empreender. Comecei com uma startup no setor de RH, que não deu certo, a gente não conseguiu tracionar, a gente parou no que é bem comum, o pessoal chama muito de Vale da Morte. Eu vou querer que tu nos conte isso, é verdade. Conto, porque foi ali que a gente parou, é onde a grande maioria para mesmo, a gente não conseguiu tracionar, né? Tracionar é um termo que a gente usa para falar que conseguiu trazer bastante cliente, ir para frente mesmo. A startup ainda funciona, a Dealer Sites hoje é cliente dela. A gente usa lá dentro bastante, mas tá lá quietinha num canto, não cresceu tanto assim. Mas aí depois saí de lá e fui procurar um projeto novo e foi quando em 2018 apareceu a Dealer Sites, né? E a Dealer Sites hoje, ela é o maior player de soluções de marketing para concessionária. A gente é muito focado em uma plataforma que o produto principal que o cliente final vê é o site, mas por trás tem uma plataforma que, além de conversar com vários outros sistemas, deixa mais fácil a vida, principalmente do marketing da concessionária, que em geral é uma equipe muito, muito enxuta. Sim. Então, tem clientes nossos com, eu vou falar, 70 lojas, com mais de 20 marcas de concessionárias diferentes, que eles cuidam desde todas as redes sociais até a cor da bexiga que está dentro da concessionária, que tem que ser um padrão específico, senão a montadora pode penalizar. Fazem tudo isso com 3 pessoas. Então, daí tem que ter software mesmo. Aí a plataforma ela entra. Então muita gente acaba vendo o site, mas por trás tem uma plataforma que faz toda essa comunicação com sistemas e facilita a vida deles. Tem CRM, tudo. Tem. A gente tem um CRM próprio, mas a gente também conecta com vários outros do mercado. Hoje a gente está em mais de 1.600 concessionárias no Brasil todo, então dá um market share de 30%. E tu foi para esse nicho porque tu identificou oportunidade?
A história toda é assim, né? A Dealer Sites, ela nasceu como um produto dentro de uma outra empresa. Tá. Em algum momento, eles resolveram separar isso em duas empresas mesmo. E casou, eu já conhecia o pessoal que estava à frente dessa empresa com os dois produtos. Eles faziam mentoria para minha antiga startup. E bem no momento que eu estava me desligando dela, porque não deu certo, eles estavam fazendo essa separação. E aí precisavam de alguém para vir vestir a camisa, assumir, entrar para a sociedade e tocar. Ah, tá. Como eu já tinha passado pelo mercado automotivo, aí juntamos, né, fome com a vontade de comer. Aí eu falo, é o universo que conspirou, né? E Isso. aí tudo parece que tinha que ser daquele jeitinho. Isso. Então, me chama a atenção, assim, tua jornada empreendedora, né? Muito legal, parece que alguns empreendedores realmente têm isso na veia, quer dizer, chega um momento que só vai te satisfazer empreender mesmo. E uma coisa que muitos que estão nos assistindo vão se identificar é com essa resiliência, quer dizer, uma primeira oportunidade não deu certo, você tentou de novo, e o empreendedor brasileiro tem que ter isso, né? Essa resiliência Bastante. E vontade de perseverar, persistir, né? Só que daí, quando a gente fala do empreendedorismo, aqui na audiência da Projetual, acredito que não tenha tantos startupeiros. Acho que é mais gente, né? Mais o pessoal, assim, da empresa privada, etc. Então, eu queria que tu nos ensinasse um pouquinho, porque aqui em Curitiba, né, César, a gente está muito no ecossistema de inovação, a gente tem programas de desenvolvimento, de fomento, enfim. E a gente se fala muito sobre startups na nossa cidade. Entretanto, a gente tem pessoas de todo o país escutando que nem estão muito familiarizados. Então, se tu puder nos ajudar, antes de falar assim da inovação propriamente dita no mercado automotivo, nos ensinar o que é uma startup, porque o imaginário coletivo, ou talvez o que a mídia nos vende, é que startup é aquele monte de jovem, né, com os seus notebooks meio nerds e numa empresa de garagem. E quando que deixa de ser isso e vira uma empresa de verdade? Sabe esse imaginário que tem? Como se uma startup não fosse uma empresa, entende? Então, fala um pouquinho pra gente sobre isso, assim. Legal, porque criou mesmo essa imagem, né? De piscina de bolinha e festas, e, né? Criou essa imagem. E é até engraçado que, até antes de ter todo estourado na bolha de investimento, que talvez a gente consiga cobrir aqui um pouco, começaram a trazer alguns estudos que as startups que realmente davam certo, ela fugia um pouco disso num principal critério que o pessoal fala que a startup ela é formada aquelas pessoas que estão saindo de uma faculdade ainda, muito jovem. E as que mais estavam dando certo não eram fundadas por esse perfil, né? Lógico que tem algumas que sim, que chamaram muita atenção. Então, Facebook é uma que ficou muito marcada, porque, né, o Mark Zuckerberg era muito bom, ele criou dentro do quarto dele na faculdade, e como virou o que virou, acaba criando essa imagem. Mas a grande maioria que dá certo não é assim, né? E eu acho que startup, na verdade, a gente pode usar isso para toda empresa que está começando. Mas o que mais pegou e o que mais caracterizou hoje assim, a startup são empresas que têm base de tecnologia para crescer muito rápido. Então ela mira em um mercado muito grande e ela usa a tecnologia para crescer muito rápido sem necessariamente ter que crescer toda a estrutura. Então, se a gente pensar serviço, toda vez que você cresce cliente, você necessariamente tem que crescer funcionário, por exemplo. Claro. Uma empresa com base em tecnologia, não. Em algum momento isso vai começar a descolar e você vai começar a crescer. Então, olhando ainda o Facebook que eu dei aqui como exemplo, colocar 10, 50 ou 1 milhão de usuários na plataforma hoje, talvez não vai mexer nada lá em termos de custo para eles. Então, acho que aqui está a principal diferença, né? Uma empresa vai mirar um mercado muito grande, uma base tecnológica para poder crescer de forma escalável, que a gente chama. Olha que simples, né? Que não é bem explicado mesmo. Outra coisa que corrobora com o que a gente está falando sobre mitos que se criam, enfim, e daí quando tu citou o Zuckerberg foi que eu me lembrei. Sabe o Arthur Igreja, né? Que é super especialista em inovação. Ele fez um post no Instagram dele, enfim, deve ter sido ali em junho, julho, mais ou menos. E
eu acho ele muito inteligente, né? E o que ele falou também? Que todo esse mito de startups e tal, e de unicórnios e pessoas que têm uma ideia genial e dão certo, enfim, com base em tecnologia, ele falou, ele fez um estudo estatístico sobre pessoas que têm startups que viram unicórnio e têm estudo acadêmico mesmo, tem mestrado, tem formação, e os que não têm. E aí ele falou assim, gente, não relacionado ao Zuckerberg, mas relacionado ao Bill Gates, né? Ele falou, gente, vocês ficam se pegando em um ou dois que não têm faculdade e deram certo para justificar que você não vai estudar, ou algo nesse aspecto, assim, né? Claro que eu tô sendo super simplista, porque ele colocou de uma forma genial. Mas o imaginário coletivo é tamanho que as pessoas acham hoje que ganhar dinheiro é mais fácil, que você abre uma startup sem embasamento teórico, que talvez você nem precise estudar tanto, porque é o Bill Gates, né? É. E aí ele fez a conta, cara. Ele fez uma estatística de quantos % das startups que viraram unicórnio, o CEO não tem diploma, sabia? Esse post é sensacional, vou ter que achar aqui para compartilhar com o pessoal. Não, tem bastante conhecimento, é isso. E a maioria não é assim, né? Não é nessa imagem que a gente falou aqui de alguém dentro da faculdade que cria e que dá certo. E ainda tem uma imagem que dá certo de repente, né? Mas o de repente, na verdade, é só quando a gente percebeu. Mas aquela startup talvez já tenha um histórico de 5 anos para trás, antes de atingir a massa e as pessoas conhecerem ela. Então, nunca é da noite para o dia. São raros os casos disso, de que não tem estudo, ou que era uma pessoa muito jovem, ou que, sabe, essa imagem que a gente tem. Deu certo, né? Claro que porque é isso, são alguns casos que deram muito certo. Mas não é a maioria. Mas então a startup, ela é uma empresa, né? A legislação é a mesma? Ela é a mesma. Onde tem talvez um pouco de diferença é a startup no sentido de base tecnológica, crescer rápido. Ela trouxe junto todo um mercado de investimentos em startup, um mercado de venture capital, que não era tão comum. E aí esse mercado puxou algumas coisas de legislação diferente. Então, legislação para estimular investimento em startup, ela é um pouquinho diferente do que... Mas as regras de empregabilidade, etc., é tudo igual, né? Legal. O que acontece aqui em Curitiba, por exemplo, tem um programa de incentivo, mas aí não é para startup. São empresas com base de tecnologia e que trazem alguma inovação. E aí tem incentivos do governo. Claro. Então reduz, a gente faz parte disso. E tem uma redução do ISS de 5% para 2%. Então é uma coisa muito boa, é uma legislação, é um estímulo, mas não é exclusivo para startup. Qualquer empresa de tecnologia que traz alguma inovação. Sim, e o Brasil precisa disso, né? Mais gente inovando. E o que é o Vale da Morte, que é onde a tua primeira startup empacou? Parou. Parou. Não chegou a morrer, ficou lá paradinha, tá lá ainda. Ficou empacadinha. O que é isso? Então, assim, é um termo que as pessoas usam para explicar... Deixa eu voltar, né? Então, o Vale da Morte caracteriza uma fase que toda startup passa, porque, em geral, a startup, ela nasce, ela identifica uma dor que existe no mercado e ela vai procurar uma forma diferente de atender essa dor. Pode ser que já tenha outras empresas com outras soluções atendendo, mas ela, em geral, tenta trazer uma forma diferente. Quando ela traz uma forma diferente para isso, ela não está totalmente preparada para atender uma grande massa. Ela ainda vai ter que aprender um pouco como fazer. Nesse período, ela já vai ter investimento, ela já vai ter custo, ela vai ter uma equipe mínima, um custo mínimo, mas ela quase não tem receita. E ela vai ficar um tempo até ajustar e entender o jeito certo de atender, de trazer uma solução diferente, antes de falar, agora eu estou pronto para começar a trazer muito cliente. Então ela está queimando dinheiro nesse período todo, e quando ela acha o jeito que funciona, ela vai ter que começar a contratar mais gente. Então vem muito custo antes de vir a receita. Nesse período, né, se a gente colocasse num gráfico, é um período onde a receita fica muito tempo no negativo. É onde se fala, dá prejuízo. Exatamente. E esse período onde ela vai cada vez gastando mais, até que a curva começa a virar
e ela volta. Esse período aqui de baixa é o que a gente chama de vale da morte. Então, precisa passar, precisa dar um jeito de conseguir dinheiro, ou os fundadores terem 2 trabalhos e só eles trabalham, ou realmente trabalhar com um investimento, que aí vem todo o mercado de venture capital que eu comentei. Que são os investidores anjo? Investidores anjo, principalmente. Tem fundos também, né? Cada fase da startup tem um tipo de investidor diferente que entra com aportes em valores diferentes. Mas é o jeito que a startup precisa para passar isso daqui e realmente ganhar escala e aí começar a crescer. E esse vale, elas não conseguem, muitas não conseguem virar, porque realmente não acham esse ponto de equalizar despesa e receita, é isso? Tem uma série de motivos, né? Eu vou até pegar a minha outra startup que não deu certo. A gente parte de uma hipótese normalmente, né? Então essa hipótese fala, olha, existe essa dor no mercado, eu acho que se a gente trouxer uma solução assim vai dar certo. Claro. Então a gente traz a solução, faz um primeiro, como é base tecnológica, normalmente envolve algum tipo de sistema, de software, de plataforma para construir. E aí você começa a tentar vender. Então você consegue os primeiros clientes, e aí você vai ajustando o parafuso. O primeiro cliente usou, mas não quis comprar mais, então você vai entender por que ele não quis comprar. O segundo cliente é a mesma coisa, aí você conseguiu alguns poucos clientes, mas eles desistiram. Aí você vai ver que, talvez o tipo do cliente não tá certo, vamos mudar o perfil. Tá. Aí você vai começar tudo de novo com um perfil de cliente diferente. Daqui a pouco você entende que acho que a solução não tá bem encaixada, vamos mudar a solução. Daqui a pouco você vai ver que o preço ou o modelo de monetizar não tá certo, então você muda. Então são muitos testes no começo até achar um produto que encaixa, que atende uma dor, um perfil de cliente certo e um modelo de cobrança, né, de monetizar que funciona. A hora que essas coisas se encaixam, aí começa a gerar mais cliente e a trazer. E é difícil, né? Até você conseguir encaixar tudo isso daqui, vai tempo e dinheiro. Então, isso acho que vem de encontro com a próxima pergunta, que é como uma startup pode ter um crescimento sustentável? É justamente respondendo a essas fases todas de teste? Responder as fases de teste vai garantir que a startup achou uma coisa, achou uma forma de resolver uma dor que funciona mesmo para o mercado com um modelo financeiro legal. Acho que o crescimento sustentável ele vem da startup ter o foco em ter lucro. O que aconteceu, na verdade, né, que muitas startups elas conseguiram achar um momento de mercado que tinha muito dinheiro na mão de investidor, com juros muito baixos, então os investidores topavam um risco maior. E aí foi uma soma de efeitos que foi inflando muito o valor das startups. Então elas começaram a não se preocupar com dar lucro, porque pegavam uma rodada de investimento, aumentava, seja contratação, seja marketing, seja lá o que for, e sabia que dali 18 meses ela podia pegar mais uma rodada de investimento. E assim ia. E cada vez que ela pegava uma rodada de investimento, o valor da startup ela aumentava. Claro. E não se tinha um olhar, ou era um olhar muito de 20 anos para frente, onde teria lucro. Então a startup sempre dependia disso. Eu acho que um crescimento sustentável é você ter o foco em ter lucro, e não pode ser uma coisa daqui 20 anos, longo porque prazo, né? em 20 anos muita coisa pode mudar. Você pode passar por 2 ou 3 crises econômicas. E até aquela dor pode nem existir mais. Exatamente. Né? E essa foi a bolha de investimento que tu falou lá no início. A bolha ela veio porque era isso, né? Tinha muito dinheiro, tinha muito apetite para o risco. Quando entrou a crise e as pessoas começaram a ter um pouco de medo, então seguraram o investimento, juros aumentou em todos os países, então os investidores falaram, cara, nesse momento aqui é melhor eu colocar nesse investimento de baixo risco que está me dando um retorno bom, ao invés de eu colocar ali, porque existe uma estatística e os fundos de investimento startup, eles falam que eles investem em pelo menos 10 para uma trazer todo o retorno que eles querem. Várias vão morrer no meio do caminho, algumas talvez vão devolver o dinheiro que eles investiram e uma vai pagar tudo. Então é um investimento de muito risco. Quando a crise econômica, a crise, né, do Covid,
E os juros altos, o dinheiro migrou todo para coisa de menos risco. E aí as startups que não tinham esse foco num prazo um pouco menor de dar lucro, começaram a não ter mais onde conseguir dinheiro. Né? Elas vinham queimando dinheiro num ritmo muito grande porque sabia que ia pegar uma próxima rodada. E como tu conseguiu blindar isso no caso da Dealer? A Dealer é o seguinte, como a gente teve um primeiro investidor quando ainda era Dealer Sites como um produto dentro de uma outra empresa. Quando a gente separou, esse dinheiro a gente já tinha usado. Então, quando eu peguei a Dealer Sites, a gente já não tinha dinheiro no investidor. Então, a gente já precisou desde o dia 1 dela como uma empresa, não como um produto. Desde o dia 1 a gente precisou trabalhar com os recursos que tinha. Então, era muito, beleza, né? Conseguimos mais cliente, trouxemos mais receita, reinveste. Mais cliente, reinveste. Mais cliente, reinveste. O que a gente fez foi, por muitos anos, era praticamente tudo reinvestido dentro da empresa, né? Então, a gente não tinha um foco em gerar caixa, Claro. porque todo o dinheiro que estava vindo a gente levava para dentro, seja em forma de mais tecnologia, mais funcionários, benefícios, o que realmente precisava naquele momento. Mas sempre foi com recurso próprio que a gente veio até aqui. Então, quando estourou essa bolha, a Dealer Sites não estava dependente. A gente sim, né, teve, naquele momento, a gente parou esse ritmo de reinvestir tudo e falou, opa, aqui ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, então vamos preservar um pouquinho o caixa da empresa. Vários investimentos que a gente tinha programado, a gente adiou, porque a gente não tinha a menor ideia do que ia acontecer no mercado automotivo. Sim, exato, a gente já vai falar disso, né? Cenário pandemia, cenário pós-pandemia, meu Deus, mudou tudo. Então a gente segurou caixa naquele momento para manter a empresa sustentável, para manter com esse crescimento. Legal. E deu super certo. Hoje a gente é uma startup que cresce, a gente cresceu de 2018 para cá 14 vezes o faturamento. Uau! Com recurso próprio. Que legal. Só recurso próprio. Última pergunta de startup, prometo. E quando que dizem que uma startup pivotou? Que fase é essa da pivotagem? O pivotar, ela não necessariamente ele acontece, né? Mas ele é mais comum nesse começo, ainda dentro do Vale da Morte, quando quando a startup ela tá procurando o produto certo ou o modelo certo. Então, tentar pensar um exemplo aqui, né? Startup que resolveu vender água de um jeito diferente, ela partiu de uma hipótese, aquela hipótese não deu certo, ela fala, putz, quer saber? Eu descobri que não é a água que vai dar certo. Eu consigo fazer todo o resto igual, mas o meu produto não é água, é um outro produto aqui. Então ela pivota, ela muda alguma coisa na estratégia dela. É o que tinham me dito e não tinha sido um startupeiro, então eu queria ter essa resposta bem certinha, é que pivotar era mudar meio que o escopo, assim, né? Mudar o teu... como tu falou, o copo é o mesmo, mas a água não é. Então, quando você revê ali Mas aí, puxa, isso impacta no produto, né? Da startup. Impacta. Total. Então, por isso que no começo isso é mais comum, porque você ainda não tem um produto tão robusto, Depois, então é mais fácil você sim. fazer essas pivotagens e você ainda também está tentando achar o que vai encaixar. Legal. Agora, pode acontecer, e muita startup faz isso, no momento em que a startup ela parte da premissa que ela sempre vai crescer muito rápido. E quando dá uma estagnada, e estagnar não quer dizer parar de crescer, às vezes ela ainda está crescendo 20%, 30% ao ano. Só que não é... Exatamente. Aí o pessoal começa a olhar e falar, opa, precisamos fazer alguma coisa diferente. E aí, ou vai mudar bastante o produto para atender um perfil de cliente diferente, ou, enfim, vai mudar o modelo de negócio. Todas essas mudanças a gente chama de pivotagem. Entendi, bacana. Obrigada pela explicação toda. Vamos falar do mercado automotivo, né? Que acho que você deve se sentir mais confortável ou tão confortável quanto, não sei. Queria que você falasse um pouco, assim, porque não tenho conhecimento se isso é mundial. Eu sei que você vem aí de um evento, né? Foi em Nova York? Esse ano foi em Dallas. Foi em Dallas. Vocês participaram 2 anos seguidos, Isso. né? Vendo, então, o que eu ia dizer que eu não tenho conhecimento no mercado mundial, mas no mercado brasileiro mudou drasticamente, sei lá, se pegar pré-pandemia, durante pandemia e pós-pandemia, são 3 comportamentos diferentes em 3 anos, 4 anos, né? Então, fala um pouquinho pra gente sobre o mercado automotivo brasileiro, como era, o que passou, como tá, se tem previsão, não sei nem se existe previsibilidade ou se agora tá todo mundo
mundo perdido. Olha, difícil. Tem um monte de expectativa, Tem coisas que a gente imagina, mas... Então vamos falar delas também. Então tá, o mercado automotivo, quando a gente começou, e a gente está muito dentro do marketing digital do automotivo, né? Exato. Então quando a gente começou, ainda era muito incipiente. Então as concessionárias precisavam da nossa solução por uma dor que hoje ela é a menor delas quase, né? Que era basicamente atender os requisitos da montadora. A montadora exigia que eles tivessem um site que aderisse a todas o guia de marca da montadora. Era basicamente isso, não era uma fonte de receita. Ah, não era para vender mais Ainda ou não. para captar lead, não era. O termo lead, inclusive, no começo a gente não usava para concessionária, porque eles não sabiam não o que sabia era o que dizer, era. nem estavam interessados, né? A gente tinha que falar muito, olha, isso daqui vai te ajudar a trazer mais potenciais compradores, que é a mesma coisa no final das coisas, mas a gente tinha que falar de um outro jeito. Claro, aham. Isso porque a concessionária estava muito acostumada a vender para o cliente que entra na loja. Quando chegou o lockdown, acabou isso. Aham, E se você só sabe vender desse jeito e você não tem mais esse jeito, bateu o desespero. claro. Então, nesse momento que o mercado americano ele já estava um pouquinho mais avançado, então a gente teve nesse mesmo evento que você comentou, Qual o mesmo nome do evento? chama NADA. Isso. Não vou lembrar exatamente o que quer dizer a Não, sigla, não, mas só pra gente referenciar aqui, né? Uhum. mas ele aconteceu, se eu não me engano, em março de 2020. Então eu lembro que a gente voltou dos Estados Unidos e 3 semanas depois ninguém entrava, mas saía mais. Mas o mercado lá ele já estava um pouquinho mais avançado. As concessionárias já entendiam que era uma outra fonte de captar clientes. E aqui no Brasil, não tinha isso. Quando chegou o lockdown, bateu um desespero. E aí foi natural começar a olhar para fora, as próprias montadoras, né, do Brasil falando com as unidades de fora. E aí veio um foco muito grande no marketing digital. Pô, se o cliente não pode ir até a concessionária, como é que eu vou dar um jeito de despertar o interesse nesse cliente e até vender para ele? Então, durante a pandemia, a coisa do lockdown, além do cliente não poder ir para a concessionária, travou a produção de carro. Sim. E depois veio, então, somou, né, o cliente trancado em casa com problemas de estoque. Esses dois eventos, ninguém tinha como imaginar que ele ia acontecer. Claro. Então, o mercado sofreu bastante no começo, bastante mesmo. O modelo de negócio de concessionária, ele é um modelo que depende muito do giro. Sim. Compra carro, vende carro, e se ficar muito tempo o carro no estoque, é muito ruim para as finanças, então as concessionárias ficaram bastante assustadas. Tem que ter um giro rápido. Tem que ter um giro rápido. Estoque parado para concessionária é uma coisa muito ruim. Tá. Muito ruim. Então, esse período deu uma assustada para todo mundo. Mas, como não pegou só a concessionária, naturalmente muita gente começou a ir para o mercado digital. E aí acharam esse outro espaço. Mesmo durante o lockdown, foi muito rápido para tanto o consumidor quanto as concessionárias se adaptarem. Que é aquela coisa, né? O brasileiro digitalizou no susto. Exatamente. Muitos segmentos, né? Exatamente. Os segmentos mais tradicionais, assim como o de vocês. O mercado automotivo de concessionária é bem tradicional, né? Ele era super tradicional, né? A gente, inclusive, era um momento que a gente estava ainda pensando em como crescer mais rápido. A gente não tinha uma equipe comercial grande, era só o meu sócio vendendo, literalmente, de porta em porta. E até isso a gente falou, não dá mais para ele ir de porta em porta. Então, a gente começou a fazer venda online e a gente percebia que muita concessionária tinha dificuldade de fazer uma videoconferência, não estava acostumado, nunca tinha feito aquilo. A gente chama de maturidade digital isso, né? Nos setores. E nesse setor que vocês atuam, a maturidade digital é baixa, né? É pouca. Às vezes eu não sei, você que tem mais propriedade, mas o que penso do que eu já atendi de concessionária, assim, era um perfil muito similar. É um senhor que tem a concessionária há 30 anos, ou a rede de concessionárias, às vezes agora está passando para a segunda geração, é a segunda geração que já vem com um olhar mais digital, é assim mesmo? É exatamente isso, né? Da grande maioria, né? É empresa familiar. São poucas as que a gente vê que são uma estrutura mais corporativa, tomada de decisão mais corporativa. A grande maioria é uma empresa familiar mesmo.
lá atrás, a forma como faziam, né? Atendiam a dor que a gente atende era contrata o sobrinho do dono e bota lá para fazer um site. Sim. É lógico que não dava resultado. Aham. Mas hoje tá mudando já. Tá. Que nem você falou, no susto, precisaram correr. Pra gente acabou sendo bom, porque Claro, a gente já tinha acelerou. a solução. Exatamente. Aham. Deixou mais latente a dor que a gente vinha resolvendo. Aham. A gente já tinha a solução, já tinha os contatos, já tinha as parcerias, a gente tinha parceria com montadora. E aí a própria... tinha que convencer ele que ele tinha aquela dor, né? No começo tinha, depois não. Aí depois da pandemia, o cara deve ter começado a te procurar daí, né? Foi bem isso. A gente tinha parceria com algumas montadoras que elas começaram a falar para as concessionárias, falar, olha, vocês precisam rápido, tá aqui uma solução já pronta para vocês. Que delícia! A gente colocava site no ar em 2-3 dias. Sério? Porque a concessionária não tinha praticamente nada. Tá. Então, acabou que a gente conseguiu aproveitar para trazer esse produto e ajudar a concessionária a ir rápido, né? Fazer esse processo de aumentar a maturidade digital relativamente rápido. E me fala um pouquinho da jornada, tá, César? Assim, da jornada do consumidor. Por exemplo, você falou... en passant, assim, que a concessionária estava acostumada a vender só para o cliente que entrava na loja, né? E aí hoje a gente tem essa multicanalidade, quer dizer, eu procuro no site, aí peço informação no WhatsApp, aí só vou na concessionária quando eu realmente já levantei a mão, já quero, já tirei até o cartão do bolso, né? Então fala um pouquinho dessa jornada hoje no mercado brasileiro, como que ela tem acontecido, né? Se ela é tão híbrida quanto a gente pensa, enfim. Até uma coisa, até antes de responder, você falou do mercado brasileiro, mas uma coisa que a gente percebeu durante esse ano no evento que a gente teve nos Estados Unidos é essa aceleração digital forçada, ela teve um impacto muito maior no Brasil do que nos Estados Unidos. Então, quando a gente voltou de lá em 2020, a gente até falava, olha, o Brasil está 3 ou 4 anos atrás dos Estados Unidos, em termos de soluções e processo e maturidade. Tá. A gente voltou de lá esse ano falando que a gente está muito próximo. Eu achei que eu ia ver muito mais diferenças. Tá, coisas que, inclusive, a gente falasse, nossa, isso daqui a gente não tinha nem pensado, vamos levar para o Brasil. E não, já tem muita coisa acontecendo aqui. Então, a gente se aproximou muito. E hoje... a jornada, ela já não é mais só no Brasil, ela é praticamente a mesma no mundo inteiro. No mundo, olha que legal. Então ela acontece, a grande maioria das pessoas, 90% das pessoas, elas têm a jornada praticamente toda digital e elas vão até a concessionária, que nem você falou, a hora que já está com o cartão na mão. Tá. Isso veio... muito em função principalmente desse período do Covid, que não só automotivo, mas tudo quanto é e-commerce cresceu, né? Claro. E aí os usuários ficaram mais acostumados. Então hoje a gente separa em algumas fases a jornada do consumidor. Então aquela pessoa que ainda está pensando em trocar de carro, não sabe exatamente qual, é mais topo de funil, né? No termo do marketing ali. Ele vai procurar em sites especializados, tipo 4 Rodas, ou portais, Webmotors e carros, o site da montadora, para entender um pouco mais dos carros. E aí, falando aqui do mercado de 0 quilômetros, que é onde a gente está mais, quando a pessoa está entre 2 ou 3 modelos, aí ela vem para a concessionária para já procurar uma oferta. É aqui que a gente entra. Tá. Então a gente pega quem já está mais para baixo no fundo, no funil. No fundo do funil. Que é o consumidor que já entendeu os 2 ou 3 carros que vem e ele já vai procurar as condições. Aí é o test drive mesmo, assim. É até test drive e até um pouco depois, né? Então, o test drive era isso. Quando ainda tá tentando escolher, foi afunilando as opções, tá entre 3, 4, vai lá, faz test drive e fala, legal, esse mesmo. Agora deixa eu ver onde que tem a melhor condição. E aí acaba... É esse cliente, esse consumidor que a gente acaba impactando. E aí, quando ele entende, depois ele fala com as concessionárias, ele entende aonde que tem a melhor condição, ele vai para fechar toda a negociação lá dentro. Aí mas 90% aconteceu online. Entendi. Até meio que tu respondeu assim, porque quando tu estava falando de montadora e depois você falou de concessionária, eu ia te perguntar se vocês atendiam as revendas também, né, seminovos, etc., ou se tu estava falando só de 0.
E vocês atendem mais o 0 quilômetro, então? A gente tem, talvez, 5 ou 6 revendas. Mas tem algo no software ou não? É porque é o comportamento... As soluções precisam ser diferentes, né? Porque o que a gente entrega hoje, além da plataforma, a gente tem toda uma estrutura de atendimento e quase que uma consultoria que vai junto. Então, isso coloca o nosso ticket um pouco mais alto do que as revendas estão dispostas a pagar. Entendi. Um produto para revenda, e aí, juntando as coisas que você falou de pivotagem, né? A gente imagina que em algum momento a gente vai ter que não pivotar, mas trazer esse público também. E aí a gente vai outra opção, E aí a gente vai ter que rever produto, modelo de onboarding, que a gente chama, né? De como é que eu coloco esse cliente para dentro. E o modelo de sucesso do cliente, né? Como é que eu faço ele tirar o máximo de proveito. Sim. E tudo isso daqui dentro de um ticket menor. Então, são formas são públicos completamente diferentes, assim, para atender. Sim. Então, a gente tem algumas revendas como cliente, mas são aqueles grandes, com porte quase de concessionária, que aí estão dispostos e querem toda essa plataforma e os serviços que a gente entrega junto. Tu tem noção de tamanho de mercado? Por exemplo, quantas mil concessionárias de 0 tem no país e quantas mil revendas, por exemplo? O mercado todo, se a gente olhar carro, moto, ônibus, caminhão, máquinas agrícolas, de 0, a gente está falando de 7 mil concessionárias, mais ou menos. Tu atende todos esses nichos? A gente atende todos esses. A gente é muito mais focado em carros. Mas a gente vem crescendo nesses outros também. Inclusive, como a gente já está com 30% de market share, a gente agora tem olhado com mais carinho para esses outros setores que não é só carro. Entendi. É verdade, as máquinas agrícolas a gente esquece, mas olha o ticket médio disso. Exatamente. Então tem um mercado ali. Tem um mercado ali. Isso mesmo. E nas revendas, e revendas mais. são muito. A gente fala de 40 mil, mais ou menos, no Brasil. O que acontece é que, em termos de maturidade digital, que a gente comentou, as concessionárias, a grande maioria subiu, ainda tem algumas poucas que estão lá para trás. Em revenda já é o contrário. A grande maioria ainda está com um nível de maturidade digital muito baixo. Muito baixo mesmo. Então, desses 40 mil, um mercado que tem a dor que a gente atende, que estaria disposto a pagar uma fatia menor. E ainda que tenha volume, teria que adequar bastante, né? São coisas que a gente já vem falando, vem estudando, vem entendendo. Tem um conceito que a gente aplica que chama espinha de peixe, que ele fala disso, como você atrai e converte o seu cliente, como você coloca ele para dentro, né? Faz o onboarding, como que você mantém ele ali e no final como que você gera mais vendas para esse cliente. Isso aqui forma um desenho de uma espinha de peixe. E aí a gente, em startup, a gente fala muito... essa espinha de peixe você tem que aplicar junto com outro conceito que eles falam muito de foco, né? Então é você ter um produto para um cliente e um canal de venda. Então no nosso caso o produto é a plataforma de sites, o cliente concessionária de carros e o canal de venda a gente chama de outbound, que é um time interno buscando o cliente. Prospectando. Se a gente mudar de concessionária para revenda, eu mudei um desses 3, eu tenho que rever essa espinha de peixe toda. Tá certo. E quando tu falou assim que existem algumas expectativas para o mercado automotivo, o que tu diria assim que deve vir por aí? Tem especulações. Tem. Assim, esse ano está sendo um ano bom, né? Então, se a gente olhar os dados da Fenabrave, que fala de vendas de 0, o acumulado desse ano tá praticamente igual, até um pouquinho acima do acumulado de 2019. Então, voltou ali índices de pré-pandemia. Então, isso é um sinal super positivo para a indústria como um todo, né? A gente ainda tem uma outra montadora falando de férias. A gente vê no jornal. Mas esses dias eu vi uma que suspendeu, né? As férias coletivas depois do incentivo. Volkswagen, depois do incentivo do governo. Foi. Né? Mas ainda assim, né? É um movimento que eu não tô lá dentro para ver exatamente, mas os dados de venda estão mostrando que a gente voltou os números lá de 2019. Então é uma coisa super positiva. Além disso, Brasil, a gente está falando de começar a baixar juros, né? Então a gente teve o primeiro corte de juros, tem um monte de expectativa de continuar baixando e seguir para o ano que vem. Isso ajuda muito para o mercado automotivo na oferta de crédito, que é o base também para vender carro, né? Uma grande maioria dos carros são financiados, então as coisas estão muito atreladas. Então,
A expectativa é isso, da gente entrar numa alta de novo do mercado automotivo. E aí isso puxa toda a parte de tecnologia, Claro. inovação, que é onde a gente vem para suportar. Então, a nossa expectativa é de uma fase boa daqui para frente. Uma retomada, assim, a níveis pré-pandêmicos. E a gente tem um governo agora que ele normalmente é um governo que tende a olhar para o setor automotivo, Certo. que o presidente veio, né, daqui Certo. dessa indústria, então de alguma forma também tem uma expectativa de que vai ter bastante incentivo ou alguma coisa assim. Então, legal. A indústria automotiva é isso, ela é super importante para o país, se a gente olhar tanto na parte econômica quanto social. Sem dúvida. Não tem como ficar de fora. E na parte afetiva, né? Com Porque certeza. o brasileiro ama carro, todo mundo... Tá no nosso sangue. Meu filho de 8 anos adora ir passear dentro de loja, de concessionária. Ele adora. Ai, que legal! Não, e bebezinho, quando não dorme, tem que andar aí passeando de Vai passear de carro que funciona. Não, brincadeiras à parte, claro, mas a gente sabe que o brasileiro curte mesmo. E se puder, ele financia para trocar de carro, né? E assim, eu queria extrair de você... mais um olhar assim, teu como empreendedor mesmo, porque eu conheço um pouco do trabalho da Dealer Sites, né? E vocês têm algo que eu gostaria de deixar como recado, vamos dizer assim, para outros clientes B2B, ou seja, né? Para quem não está familiarizado, empresas que vendem para empresas. Então, a gente às vezes vai atender um negócio B2B. E o cliente, ou seja, a empresa que eu vou atender, está muito focada na outra empresa, né? Então, no cliente dele. E ele muitas vezes esquece o cliente do cliente, que é o consumidor final. Então, eu sou um B2B, mas eu tenho que estar de olho também em como atender ao cliente do meu cliente. Ficou claro? É isso mesmo. Eu fui muito longe. E a Dealer é isso, a Dealer é um negócio B2B, mas vocês não estão só de olho na concessionária, vocês estão muito de olho na experiência do cliente final, né, dessa jornada toda. Então, não sei se tu pode falar um pouco sobre isso, sobre como tu enxerga essa coisa, de qual é a importância de olhar não só para a tua venda, mas para a ponta, né, do processo. Pra gente, ela é crucial e até um diferencial, porque a concessionária, ela, como eu comentei, ela tem ali um departamento de marketing super enxuto, ela tem dentro da gestão, né, a família que está cuidando do negócio como um todo, e aí essas pessoas terem um olhar de como eu dou uma experiência melhor no digital é muito difícil, eles têm um milhão de coisas para fazer. Então, para a gente é um diferencial a gente se especializar no que precisa para o cliente dela e entregar pronto para a concessionária. Fala, concessionária, se você vier com a gente, você vai oferecer um serviço muito melhor para o teu consumidor final e isso vai virar resultado para você. Então, o nosso olhar, eu não posso só vender para a concessionária. A gente tem um modelo de cobrança recorrente, né? Claro. Então, ela paga mensal. A ideia é que ela não saia nunca. Ela vira o cliente uma vez, não saia nunca. Mas para isso você tem que satisfazer na ponta. Eu tenho que garantir um resultado real. Para garantir o resultado real para o meu cliente, eu tenho que olhar o que o cliente lá na ponta está querendo. A gente até chama isso de um modelo B2B to C. A gente vai vender para uma concessionária, ela vai usar o nosso produto para atender o cliente final. Claro. Então a gente acompanha a jornada do consumidor, a gente acompanha a pesquisa, a gente faz pesquisa, a gente monitora. Hoje passam pelos nossos sites todos 2,5 milhões de clientes únicos por mês. É mesmo? Então a gente está vendo que todo esse monte de gente está buscando e a gente entende o que está funcionando e o que não está funcionando e aí vai trazendo isso de volta em forma de melhorias ali no site para atender o consumidor final. Eu tenho quase que 2 produtos completamente diferentes. O site que atende a concessionária e essa plataforma que atende... Desculpa, o site que atende o consumidor final e a plataforma que atende a concessionária. Isso tudo fica hospedado com vocês? Tudo. Eu nunca tinha perguntado. É tudo com a gente. A concessionária, ela paga uma mensalidade e a gente faz tudo para ela, né? A plataforma com todas as atualizações que precisam ser feitas, desde tecnologia até de conteúdo. Então, entrou um carro novo, saiu um carro novo, a gente coloca para ela no ar sem ela precisar fazer nada. Fica de trabalho para a concessionária ela colocar as condições comerciais dela. O resto a gente garante que vai estar lá. Menino, e quando você falou do suporte para garantir o sucesso do cliente e tal, me veio um outro gancho que é o seguinte:
Eu tenho clientes de varejo assim diversificado, tá? Roupa, carro, sei lá, brinquedo, sei lá. E uma coisa que eu percebi muito nessa digitalização no susto foi a questão do preparo dos vendedores, tá? E teve até um outro podcast que eu falei para participante assim, nossa, devia ter um curso para ensinar vendedor de varejo tradicional a atender nas redes sociais. Isso parece uma brincadeira, mas não é, tô falando sério, né? Por experiência, não só como agência, mas experiência como consumidora, de um ótimo atendimento em loja física e péssimo atendimento no WhatsApp ou no Instagram, por exemplo, né? Como que foi essa loucura dos vendedores tão tradicionais, acostumados a ver o cliente entrar pela porta, mudar todo um mindset de ter que ir atrás do cliente? Isso deve ter sido uma loucura, né, para as concessionárias. Eu vou falar para você que não é que foi uma loucura, está sendo uma loucura, porque ainda não conseguiram, sabe, achar um modelo que funciona bem, não conseguiram mudar a cabeça de todos os vendedores. Então eu ainda escuto bastante dos meus clientes, das concessionárias, essa dor. E aí o que acontece foram criando algumas coisas que não existia antes. Então tem concessionária que criou um setor só para fazer esse primeiro atendimento do que vem para o digital. Tá. Entender o momento desse cliente, dar uma refinada em algumas coisas e depois entregar na mão do vendedor. Tá. Tem concessionárias que tiveram que trocar as pessoas, só que não trocaram rápido, porque... Pois é, e o custo também de uma troca assim, né? O custo da troca, o custo de... o vendedor que vende bem, ainda do jeito dele, vendia bem. Então, foi um movimento super difícil. A grande maioria das concessionárias ainda sofre e ainda buscam formas de ou trabalhar a parte de treinamento dos vendedores ou criar outros mecanismos e processos para ir contornando isso daqui, mas ainda é uma dor. É igual o varejo, então, porque eu vejo clientes que treinaram e daí os vendedores fazem híbrido, tipo, eles atendem o WhatsApp, Instagram e também... O Instagram até menos, mas o WhatsApp bem normal do próprio vendedor de loja atender. Tem cliente que setorizou, então tem 2, 3 pessoas só para vendas por WhatsApp e loja física é completamente separado. E tem cliente que ainda não sabe o que fazer. Bem isso que tu falou, porque não é tão simples trocar, né? E mesmo que a loja opte por trocar, é uma mão de obra que não tá tão fácil, né? Você achar bons vendedores, enfim. E uma coisa que me pedem sempre aqui meu networking, né? Me pede muito a indicação de vendedor, né? Porque todo mundo fala assim, olha, currículo para vendas tem um monte, mas vendedor bom são poucos. O que, assim, dentro de startup, uma coisa que a gente viu a gente tirou aquele conceito que tinha antes do vendedor super-herói, né? Aquela pessoa, o vendedor ou a vendedora que carrega tudo nas costas. Hoje é método, é processo. Então, dentro de startup, muitas usam um conceito de receita previsível, que a gente chama, que dá tudo pra gente, como que a gente cria procedimentos para garantir que a coisa vai funcionar. Então, trocou gente, a pessoa vai entrar e vai seguir aquele procedimento. Não está funcionando, vai mexer nos processos, vai mexer no procedimento, não necessariamente nas pessoas. Exatamente. Isso tocou num ponto fundamental, sabe? Eu sinto essa dificuldade em às vezes, o empreendedor entender que o atendimento no WhatsApp, por exemplo, também tem que ter processo. Com certeza. Por mais que seja um atendimento rápido, agilidade não quer dizer falta de processo, né? E, enfim, é que eu sou profissional de comunicação, então isso me preocupa muito, né? Porque, de repente, uma plataforma como a tua entrega um lead bom com atendimento ruim, você também vai fazer o quê, né? Isso é uma dor. A gente está agora tentando validar um produto novo. Quem sabe a gente lança ele ainda esse ano. Mas ele é um produto, sem ainda dar muito detalhe dele, é um produto que ele vai entregar muito mais informação para o consumidor, para o vendedor, do que só aquilo
que quando eu entro lá no site eu coloco. Eu vou entregar muito mais dados para o vendedor quando for falar com você, ele conseguir entender melhor a tua necessidade e fazer uma venda mais consultiva. Tá. Baita de um produto, a gente está fazendo alguns testes. Nos primeiros testes a gente começou a pegar isso. Falou, o vendedor não está usando. Que dado é dado. Se não for interpretado, usado e tal, não é uma informação, né? É só um dado solto. Não adianta falar, olha, a Helena veio aqui procurando esse carro, mas olha, ela também tem esse perfil, ela gosta de comprar desse jeito, esse outro carro pode servir, tal. Não adianta entregar tudo isso daqui se ele não está acostumado a pegar, deixa eu ler o teu histórico, deixa eu entender, deixa eu fazer uma anotação, deixa eu te ligar de novo depois para voltar, se esse carro não servir, deixa eu olhar de novo esse dado. Deixa eu dar uma stalkeada no Instagram da Milena, ela só usa, sei lá, azul, então, né, é inteligência em vendas, né? Legal. Então, essa parte do vendedor ainda é uma dor muito grande dentro de concessionária também. Querido, a gente tá quase no tempinho, né? E senão a gente podia continuar conversando, mas queria que tu deixasse um recado final, caso você se sinta confortável, né? Porque a gente vê muita feira, muita notícias sobre carros futurísticos e não sei o que tu acha sobre isso, se realmente os carros vão sair voando em breve, ou carros autônomos, ou sei lá o quê. Bom, os elétricos pegaram, né? Pegaram super. Então, se tu quer deixar um recado final, assim, sobre, sei lá, inovação, ou talvez um recado de empreendedorismo, que você se sente à vontade e como que as pessoas te acham, né? Não sei se tu prefere que achem a você ou a dealer, mas tá aberto para tu deixar as redes sociais também. Legal. Bom, acho que pensando assim no setor automotivo, eu vejo que a gente vai ter cada vez mais tecnologia nos carros, né? Todo esse processo de evolução exponencial faz com que demore, às vezes, bastante para a gente ver alguma coisa. Então, por exemplo, um carro autônomo, mas para sair do nada até os primeiros demora muito. Dos primeiros até alguma coisa que é 100% funcional, é um espaço de tempo muito mais curto. Sim. Então, a gente está nesse momento onde a gente tem muito mais acesso à tecnologia, mais barato, muito mais empresa fazendo isso, com bastante poder de investimento em tecnologia. Então, eu acho que o carro em si ele vai ser cada vez mais tecnológico. Até na forma de apresentar o carro, a gente fala hoje para o vendedor, antigamente se falava só de coisas como a potência. Hoje em dia o vendedor tem que saber falar vem cá, conecta o teu Bluetooth aqui, vem ver como que aparece na tela do carro, o que você pode brincar. E então, a realidade virtual, tu acha que vai pegar em concessionária? Fizeram algumas boas tentativas já, eu ainda não vi muito. Acho que principalmente porque a jornada ela é digital, né? Então o cliente já está em casa, não tanto lá dentro da concessionária. Faria sentido, né? Não. Entendi. E a gente falou aqui um pouco sobre esses, desmistificar um pouco aqui de startup. Tem muita leitura hoje que fala sobre as fases e como que a startup ela precisa agir em cada uma. E eu acho que tem muita coisa aqui, conceito e aprendizado, que aplica para qualquer mercado depois. A coisa do pivotar, a coisa do testar para ver o que funciona, a coisa do trazer tecnologia para ganhar escala, para melhorar a eficiência operacional, para usar o próprio marketing digital, o inbound, para trazer mais cliente. Então, tem muita coisa. O mercado. Exato. Que não é uma coisa, né, daqueles nerds lá que estão saindo da faculdade e tal. Cara, tem muito livro, tem muita coisa hoje bem fundamentada, assim, que tem acesso e serve para qualquer negócio. Então, acho que ser curioso é uma característica que todo empreendedor tem que ter. E por mais que não tenha nada a ver com o meu setor ou com o meu modelo de negócio, ir lá, estudar, ler, sabe, participar de palestras, coisas assim, só tem a ganhar. A pessoa só tem a ganhar. Conhecimento é poder. Muito. Tem que estar com a cabeça aberta o tempo todo. E os canais? Acho que a melhor forma de me encontrar é no LinkedIn é César Cantarella com 2 L's. Tá. Quem quiser contratar alguma coisa da Dealer Sites, pode ir por lá também, que eu puxo para dentro, não tem problema. Mas para qualquer outro tema também, acho que é a melhor forma. O site da Dealer, por favor. É o www.dealersites.com.br.
Tá joia. Obrigada. E aqui agradeço. Assim, olha, tá quentinho, eu tô super gelada. Tô com frio. Gente, obrigada, César. Obrigada para quem nos assistiu até aqui. Não esquece de se inscrever no canal youtube.com/Projetal Comunicação ou, se preferir, procurar o Projetalks no Spotify. Um grande abraço e até o próximo episódio.